Gravando? Então vamos começar mais uma live, vamos começar mais uma conversa, né, que a gente programou para hoje. As pessoas no Insta estão entrando, tem como assistir também pelo Zoom, aí é mais fácil de interagir, né? Então, para entrar no Zoom, basta você entrar no grupo do Ouse a Marce, lá vai ter o link para você poder estar no Zoom, assim eu consigo enxergar você, a gente consegue interagir melhor, né, do que pelo Insta. Que o Insta me impede que eu veja vocês, né? Eu até posso responder perguntas, podem fazer perguntas, mas eu não consigo vê-los, né? Então tem alguns fatores limitadores pelo Insta. E é possível ver pelo YouTube também, tá? Então tem várias possibilidades. Esperar só as pessoas irem entrando na live. Essa parte é muito diferente para mim, confesso, assim, quando eu faço live, assim, porque eu tô acostumada a dar aula, né? Dou muito curso, dou muita aula, dou aula o dia inteiro, atendo o dia inteiro. Então, eu tô acostumada que quando eu sento, a gente começa a aula, começa, seja lá o que, né? Qual for o tipo de curso. E a live tem um aspecto diferente, né? Porque a gente chega, a gente fica esperando as pessoas chegarem, elas vão chegando aos poucos. É muito diferente, é uma energia diferente da live do que da aula. Assim, eu confesso que eu gosto mais da Eu gosto mais da aula. E também quando a gente está, né, na aula fechada, o grupo já constituído, a gente também tem a possibilidade de fazer coisas mais profundas, né? Do que quando a gente está na live. A live a gente faz muita coisa, mas é diferente. É diferente de estar no ao vivo. De estar no Zoom, né? Dando uma aula normal. Então vamos lá. Então hoje a gente tem um encontro, né? É para ser assim, né? Muito breve, só para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso curso que é o Use a Marce. Então, para quem ainda não sabe, para quem não conhece, o Use a Marce é um curso que é uma edição de muitos anos já aqui do Instituto, em que todo ano a gente faz uma edição ou duas até por ano, dependendo da demanda, com um tema completamente diferente. Então, um tema completamente diferente que a gente utiliza e sempre tem a ver com essa questão do, como o próprio nome remete, né? Do amor próprio, do gostar de si, do cuidar de si mesmo. Então, cada edição a gente trabalha questões como relacionamento, comunicação e várias questões, né? E os cursos têm sido nos últimos anos muito proveitosos para todas as pessoas, né? Então, os nossos feedbacks, por isso que a gente continua, né? Tem outros cursos que a gente oferece, mas esse a gente faz com edições anuais ou até semestrais, porque o resultado que a gente vê para as pessoas é muito bonito. Mesmo para aqueles que já são meus alunos regulares ou pacientes, né, que a gente se vê toda semana, mesmo assim tem um grande benefício, né, porque a gente faz por uma outra via esse trabalho. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa edição, né? Vocês já sabem o nome, que é a Revolta da Boazinha. Então, a revolta da boazinha, ela vem desse local, né, de como eu primeiro posso identificar se eu tenho esse traço, e todos nós temos, né, da boazinha, a gente não está tratando propriamente da síndrome da boazinha, propriamente, como psicologia vai tratar. É um pouquinho mais amplo, pega alguns aspectos, né, da síndrome da boazinha, mas pega um pouco mais, né, um pouquinho mais amplo e por um certo aspecto também um pouquinho mais profundo, porque a gente quer abordar alguns fatores que também tenham a ver não só com questões emocionais, mas com autoconhecimento num sentido mais profundo que apenas o sentido psicoemocional. Então, a revolta da boazinha, ela vem para primeiro a gente identificar essa boazinha ou esse bonzinho que reside na gente, e essa boazinha ou esse bonzinho é aquele que todos nós temos em algum alcance, algum nível, às vezes é um nível alto, às vezes é um nível menor, reduzido, mas com uma dificuldade de dizer não, né? Eu fico olhando, tem as várias câmeras aqui, mas eu queria estar vendo todos vocês numa só. Mas enfim, eu vou olhando para todos, né? Os que estão aqui, os que estão aqui. Então, esse local da boazinha e o tema que a gente trouxe para hoje, né, que teve votação e foi escolhido,
Eu gostei, né, muito, né, desse tema porque eu acho que esse tema é um dos que causa mais problema para a boazinha. Então, o tema de hoje é o silêncio que fala alto, né? Qual é o preço que eu pago quando eu não falo o que eu tenho para falar, né? Vamos colocar assim, quantos acordos ou contratos, por exemplo, eu poderia ter desfeito no momento correto, né? Mas eu não fiz e perpetuei e continuei, de repente, com uma parceria, por exemplo, que me levaria a um local, né? Que na verdade já era talvez até previsível, pode colocar a música, até mais previsível, e de que seria insatisfatório, mas eu mantive, né? Quantos relacionamentos, seja lá por qual for o motivo, muitas vezes eu não me manifesto, não me posiciono, né? Não vamos colocar a palavra colocar não, mas eu não me posiciono do que eu quero, do que eu não quero, do que é bom para mim, desde os pequenos atos, né? Eu não me posiciono. Então esse local em que o silêncio, que realmente vai ser um alto preço, né? A gente chamava isso em direito, na época que eu era advogada, muitos anos atrás, a gente dizia assim, tinha uma expressão jurídica, talvez alguns de vocês sejam da área jurídica e reconheçam, que é o silêncio como manifestação tácita da vontade. Vocês sabem o que é isso? É como se fosse assim: se alguém me perguntar alguma coisa juridicamente e eu não responder, significa que eu estou aceitando e concordando. Poxa vida, esse silêncio como manifestação tácita da vontade, ele pode estar sendo usado num relacionamento para que eu esteja dando o meu ok para várias coisas que eu não gostaria de dar, né? Então, assim, pensando nesse local, desse silêncio como uma manifestação tácita, a gente tem que invocar dentro da gente a primeira coisa, encontrar dentro de nós onde que nós estamos dando o nosso silêncio como essa manifestação tácita da vontade. Em que local que eu estou simplesmente silenciando ao invés de colocar a minha manifestação? E a minha manifestação, ela pode até ser de concordância, mas ela precisa haver, né? Ela precisa acontecer. Porque quando eu digo algo para o outro, seja concordando ou discordando, seja dando meu sim ou meu não, de fato, eu estou conversando comigo. É como se fosse assim: quando eu coloco as cartas na mesa, eu estou dizendo para minha própria criança que aquilo que eu estou dizendo é da minha vontade, ou que eu não estou dizendo. É como se eu manifestasse realmente a minha vontade. E quando eu não faço isso, e eu permaneço num local que a gente pode até dizer assim, é tipo o adolescente respondendo, né? Eles dizem muito isso, né? Eu vejo meus filhos dizem isso, meu filho fala: tanto faz. Para mim, tanto faz. Esse local, ele é um local realmente da adolescência. Ele não é um local mais da vida adulta. Na vida adulta não tem mais esse local de tanto faz. Porque tudo que é feito ou não feito, que é dito ou que é não dito, tem uma repercussão na nossa vida. Né? A gente não está mais em formação no local, né, da criança ou do adolescente que tanto faz, que eu posso não me manifestar, que eu posso não responder, que eu posso deixar que as coisas passem por mim e a vida passe por mim. E de repente chega um momento em que eu não estou mais conduzindo essa vida. Obviamente que se a gente colocar num aspecto mais profundo, eu não estou mesmo conduzindo. Tem sempre uma ordem muito maior do que eu conduzindo. Óbvio, isso é correto e a gente invoca o autoconhecimento para entender isso. Mas nesse local onde eu chamo o autoconhecimento para que ele conduza a minha vida, eu não posso esquecer que tem uma parte, sim, que eu preciso pedir, que eu preciso conduzir e que eu preciso estar presente. Porque senão, na verdade, eu acabo deixando com que a vida ela se torne um trem desgovernado. E isso que eu observo, né? Na verdade, na vida de todos nós, e eu converso muito isso com os alunos e com os pacientes. É como se a gente entrasse, né, num trem desgovernado, e esse trem desgovernado, vamos imaginar um carro, não um trem, como exemplo. Vamos imaginar um carro. E eu entro nesse carro, tem uma pessoa pilotando o carro, dirigindo o carro, aí tem uma outra do lado, ajudando no GPS, e eu, quando eu não me manifesto,
Quando eu silencio, eu estou sentada no banco de trás. Só que a vida, aquele carro é meu. Aquela é a minha vida. Só que eu estou sentada no banco de trás. O que, que vai acontecer? É que eu vou assistir a minha vida passando. Eu vou assistir a minha vida desgovernando naquele carro. Pode até ser que eu vá para um local onde seja satisfatório. A gente não diz que isso não vai acontecer. Só que, mesmo que isso aconteça, mesmo que o que aconteça diante do meu silêncio e da minha falta de manifestação e da minha concordância com coisas que eu poderia ter falado, mesmo que isso aconteça, e chegue num local onde eu gosto do local. Mesmo assim, isso terá repercussões psicoemocionais em mim necessariamente. Porque mesmo que seja para eu concordar com o que está sendo feito pelo piloto e pelo copiloto que estão ali na frente, né? Mesmo que seja, eu não me manifestei, eu não pus ação, eu não pus atitude. E aí eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Porque se eu não colocar ação, se eu não colocar a minha manifestação, se eu não colocar o meu querer, se eu não colocar a minha vontade, aí eu tenho um problema. Na tradição védica a gente fala, né, que para o estudo acontecer, para eu receber os benefícios, isso vale para tudo na vida, eu preciso primeiro ter vontade. Poxa vida, então o primeiro é a vontade. Sem vontade eu chego em algum lugar? Não chego em lugar algum. Primeiro, a vontade, a disposição. Segundo, o esforço. Sem esforço, não chegamos a lugar nenhum. E a vida requer esforço de todos nós, né? Então eu tô aqui, hoje eu acordei às 10 para 5. Aí o primeiro curso que eu dei hoje de manhã, que foi de meditação, foi 6 horas da manhã. Fiz as minhas práticas, 6 horas da manhã eu estava dando aula. E de lá para cá, eu não parei com intervalo nenhum minuto. Só quando eu parei para ir almoçar. Mas nenhum outro intervalo. A vida requer o que de mim? Esforço. Muito esforço. Então não basta ter vontade. Eu tenho vontade de atender muitos pacientes, eu tenho vontade de dar muitos cursos, eu tenho vontade. Mas aí, e o esforço? Não, esforço é uma outra, não. Vontade e esforço. Aí a gente tem mais um outro elemento que é muito importante dentro disso, que é o tempo. Então é dito que é o tempo. Se eu for pensar em estudos de autoconhecimento, além do tempo, eu vou precisar ter um professor adequado, né? Dentro da parte do esforço, eu me esforço e recebo um professor adequado. Mas aqui a gente não está tratando propriamente só da parte do autoconhecimento, porque a gente está num âmbito um pouquinho mais superficial, que é o âmbito das emoções nesse curso. Então vamos ficar sem o professor por enquanto, vamos ficar só com a vontade, o esforço, o tempo. As coisas precisam um tempo para amadurecer. Agora, só com o tempo eu chego em algum lugar, aquela velha máxima errada de o tempo cura. O tempo não cura absolutamente nada. Já atendi pacientes, conto várias histórias, já atendi pacientes que me trouxeram casos de estou muito chateada, estou muito magoada com meu marido, e quando você pergunta o que aconteceu, sobre algo que aconteceu há 50 anos. E eu estou sendo literal porque isso já aconteceu. 50 anos atrás ele fez algo que me machucou. O tempo passou. 50 anos depois eu continuo sentindo a mesma dor. Porque para as dores emocionais não existe tempo. Então, aquele não que eu não disse, aquele sim que eu não disse, quando eu não disse o que eu queria, qual era a minha vontade, isso fica guardadinho numa caixinha dentro da gente e um dia isso eclode, explode, vem para fora. E não adianta a gente achar, não, 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 o tempo passa, com o tempo passa, com o tempo cura, é como o luto. Luto não passa com o tempo. A gente sabe que existe um tempo que é o período do tempo do luto, né? Então, por exemplo, o luto mais profundo são 30 dias. Depois eu preciso ter um luto de um ano inteiro, passando por todas as estações e tudo, né? Aniversário, Natal, Páscoa e tudo mais, para que eu complete esse luto. Isso é a parte do tempo. Mas luto, se eu negar o luto, se eu não chorar o luto no início, se eu não lembrar da pessoa no início, se eu não ouvir músicas que remetam à pessoa, se eu não falar da pessoa, se eu não fizer rituais de passagem para essa pessoa com orações, o luto pode permanecer a vida inteirinha da pessoa. Então, assim, luto precisa ser vivido.
Então, até no luto, eu preciso ter vontade de viver o luto, esforço para viver o luto, o tempo do luto, não só o tempo não resolve. Então, quando eu silencio, né, quando eu não digo o que eu quero, para evitar conflitos, a gente está fazendo, plantando uma semente muito perigosa. Muito perigosa. Por que que ela é perigosa? Porque dá uma impressão que quando eu silencio, eu estou evitando problemas. Eu estou plantando a paz. Eu silencio, eu evito conflitos e eu tenho, olha, estou ganhando um terreno fértil para evitar a paz. Mas isso não é real. Não é real. Pode até ser que eu ganhe uma paz momentânea com as outras pessoas nas relações. Boa noite, Ana Flávia. Mas isso não é verdadeiro, nem a médio nem a longo prazo. O que vai acontecer nesse meu silêncio para evitar conflitos é que eu vou, primeiro, poder ainda manter ainda assim os conflitos que eu queria evitar com aquela pessoa para quem eu não estava falando o que eu quero, o que eu não quero, o que eu deixo de querer, eu ainda posso ter o mesmo conflito. E o segundo, mais importante, eu abandonei a minha criança. E a minha criança vai cobrar isso. Ela vai dizer: olha, você pode ter evitado o conflito, mas você me abandonou. Porque eu queria ter me manifestado. Nem que fosse para concordar, nem que fosse para discordar, nem que fosse, entre aspas, para perder. Né? Porque às vezes o que acontece é que a gente perde, né? E quando a gente perde, entre aspas, né, nesse conceito de perder ou ganhar, é algo muito importante que a gente precisa ter em conta é que a gente perde de fato quando a gente não se manifesta, sabe? Tem uma música que eu estava ouvindo outro dia que ela dizia assim, que a gente só perde quando a gente não agiu, né? Então, assim, a não ação, a passividade que reside nesse evitar conflitos é quando a gente perde. Claro que a gente vai fazer isso de uma forma sábia, né? E a sabedoria disso nem sempre é que a gente bata de frente, que a gente faça uma guerra. E não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Então, há momentos em que a sabedoria, sim, é silenciar. Né? E o silêncio, como eu falei antes, né? Juridicamente, silêncio como manifestação tácita da vontade. Ou seja, se eu silenciei, eu aceitei, ok? Mas o silêncio, quando ele é colocado num local onde haveria de haver uma ação, ele traz muitas repercussões. E o conflito interno que é gerado é muitas vezes maior do que o conflito externo. Mas o problema é que a gente está muito voltado para fora, né? A gente está muito voltado para fora. É igual fazer live, assim, né? A live é um negócio completamente voltado para fora. Por isso que eu falava, né? Hoje que eu prefiro dar as minhas aulas no Zoom, assim, sabe? Eu prefiro do que as lives. Porque na aula você está voltado para dentro, né? Eu estou voltado para o conteúdo, eu estou voltado para os alunos que já são os meus alunos, que eu já conheço. Na live, eu estou voltada para o externo, para fora. Né? E eu não tenho tanto contato com vocês, eu não vejo aqui no Insta, por exemplo, a foto de vocês. Eu só vejo a foto, mas eu não vejo vocês se movimentando, olhando para mim. Eu não tenho contato olho no olho com vocês. Então é muito estranho, porque ao mesmo tempo que eu me volto para fora, não tem ninguém fora, sabe? Então, quando a gente se manifesta, a gente não tá só voltado para fora, para o que o outro vai pensar sobre a gente ou ele não vai pensar sobre a gente. Eu estou voltada para dentro, eu estou voltada para esse contato interno. Então, é como se a manifestação, né, esse conversar, esse dizer, o dizer o que eu quero, o que eu não quero, ele é um ato de muita coragem. Mas além de ser um ato de muita coragem, ele também é um ato de conexão interna. Tá? Então, a manifestação ela é um ato de conexão interna. Por quê? Porque quando eu conto para o outro o que eu quero, o que eu não quero, eu estou contando para mim mesmo quem eu sou e quem eu não sou. E isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. E é por isso que em separações, isso eu já ouvi aos montes de muita gente. As pessoas se separam e quando elas se separam, elas dizem uma frase que é muito típica.
Eu me separei, um casamento de 10, 15, 20, 25 anos, e aí eu olho para mim e falo assim: meu Deus, é tanto tempo, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Porque quando a gente fica casado, quem já foi casado há muito tempo sabe, a gente fica misturado com a outra pessoa. E isso tá ótimo por um aspecto, porque a gente tem que estar misturado mesmo com a outra pessoa, no sentido de ser parceiro da outra pessoa, ser disponível para outra pessoa, ser comprometido com a outra pessoa, ajudar a outra pessoa, ser ajudado pela outra pessoa, fazer coisas juntos, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter a nossa conexão interna para que eu exista. Eu existo independentemente de você. Eu tenho minhas opiniões independentemente de você. Eu faço as coisas que eu gosto e quero independentemente de você. Eu cuido de mim e faço o meu autocuidado independentemente do que você cuida de mim. Claro que a gente se relaciona para que o outro cuide também um pouco da gente, a gente possa se ajudar e a gente cuide do outro e nós sejamos pessoas disponíveis, empáticas, compassivas, né? Isso óbvio que senão, né? E todo mundo nesse mundo é codependente. A gente precisa um do outro. Eu preciso da pessoa que fabricou os cabos que ligam aqui o celular para ter bateria, que ligam um computador. A gente é totalmente codependente, né? Um do outro. Eu preciso até para comer, para a garrafa de água que alguém fabricou na Índia para poder acondicionar água. Então, não é uma questão aí ainda de se relacionar com o outro e precisar do outro, não. Porque isso de precisar do outro, aí já configura, né, dependendo do nível, se eu preciso muito do outro, eu não posso viver sem aquela pessoa, aí eu configuro uma dependência emocional. Agora, eu quero a ajuda do outro, e por isso eu manifesto essa ajuda do outro. Isso não é configurado uma dependência emocional. Tem algo que você tem para me oferecer e tem algo que eu tenho para te oferecer. E eu peço por aquilo que eu gostaria de ter e que você pode me oferecer. Isso não configura uma dependência, isso configura uma ajuda mútua, né? Então, por exemplo, aqui entraram alguns alunos meus, né, que são alunos de mantra, por exemplo, aqui no Insta. Oi Lalita. Então, o que acontece? Numa aula de mantra, o aluno ele é, entre aspas, ajudado pelo professor. E esse professor, que também é um aluno, também é ajudado pelo seu professor, e já foi ajudado, ainda é ajudado pelo seu professor. Então, é uma ajuda mútua, é um relacionamento em que um cuida do outro, em que um ajuda o outro, e que um se manifesta para o outro também. Agora, se o professor não se manifestar com o aluno, e se eu não disser para o aluno, olha, agora não ficou bom, olha, você pode melhorar nesse aspecto, e se eu não me manifestar e conversar com o aluno, e passar para eles assim, as impressões que eu tenho durante a aula, e que são muitas, não são só impressões técnicas, são impressões técnicas, são as impressões emocionais, são as intuições, são coisas que eu penso que o aluno pode fazer, coisas que eu observo do aluno, né? Ontem ainda estava dando uma aula que quando foi cantar o mantra eu falei, tá acontecendo isso na tua vida? Sim, porque o mantra me conta, né, de aspectos emocionais, a forma como a pessoa canta, ou seja, se eu não manifesto para outra pessoa, pedindo para outra pessoa, falando para outra pessoa, a outra pessoa ela tem que usar muita intuição dela para observar, muita sensibilidade dela para observar e entender. Só que não é assim que a gente se relaciona. Uma coisa é quando uma pessoa está submetida numa terapia e né, o terapeuta está avaliando e está vendo como ela está e está observando, ou um professor que também está vendo, está avaliando, está ajudando, está dando a mão e acompanhando. Mas nos nossos relacionamentos não acontece assim. Ninguém vai sentar na tua frente e falar assim, deixa eu só observar. Ah, ela brigou comigo, ela gritou comigo, mas na verdade o que ela tá é com medo. Olha, é muito raro isso acontecer. Muito raro isso acontecer. A não ser que a pessoa seja terapeuta e mesmo assim não é obrigação dela. Mesmo que ela seja terapeuta, se o outro não manifestou, se o outro não pediu, se o outro não reclamou, não é obrigação dela deduzir e colocar que eu chamo da tecla SAP. Então, se ele disse isso, na verdade é porque ele não. Não é obrigação das pessoas nas relações. Às vezes a gente faz por empatia, por ajuda, ou né, por uma intuição muito forte, uma sensibilidade muito forte que alguns de nós né, carregamos. Mas isso não é obrigação né, da outra pessoa.
entender nas entrelinhas, deduzir o que o outro quer sem que o outro manifeste. Então, o que eu tiro disso? Que a gente precisa aprender a pedir. Então, veja, não só é não silenciar, manifestar, mas a gente precisa aprender a pedir, porque às vezes a gente manifesta, mas a gente não sabe pedir. E quando a gente não sabe pedir, o que nos acontece? A gente não ganha, né? Então tem a velha máxima, né, desse universo: quem não chora, não mama, quem não pede, não ganha. Então nós temos muitas dificuldades em pedir. Quando a gente se manifesta, a gente faz o quê? A gente reclama, mas a gente não pede, ok? A gente não pede. Então isso de a gente não pedir, isso não resolve, porque uma coisa é vamos dizer que eu simplesmente manifeste o meu desgosto com uma situação X, né? Então, manifestei o meu desgosto, manifestei que eu não gosto da situação, manifestei o que eu sinto, estou sentindo raiva. Mas qual é o próximo passo? Qual é a próxima pergunta? Isso é comunicação, que a gente chama comunicação não violenta. A comunicação yoga ou comunicação não violenta, eu vou manifestar o que está acontecendo, eu vou dizer quais são as minhas necessidades, eu vou dizer como eu me sinto, né? Não é o nosso tema total, então, né, de uma forma bem abrangente e superficial, mas, em último caso, eu também vou fazer o quê? Eu vou pedir. E o pedir é muito importante. E o pedir é a manifestação mais importante que eu tenho de rompimento do meu silêncio que oprime a minha criança interior, porque eu não estou me defendendo e defendendo quem eu sou e expondo: olha, eu sou essa pessoa aqui que sinto isso, que não gosto disso, que gosto daquilo e que quero pedir 3 pontinhos, né? A câmera fica até balançada quando eu manifesto os braços aqui, porque eu quero pedir algo. E o que eu quero pedir? O que eu quero? E essa é a pergunta. Quando eu tiver dificuldade de me manifestar, se eu tiver a tendência de ficar em silêncio em conflitos, uma das coisas que eu tenho para fazer é perguntar para mim: o que eu quero? Mas o que eu quero de fato? O que eu quero de verdade? O que eu quero de verdade? Eu estava fazendo, acho que uma das últimas sessões que eu estava atendendo hoje de tarde, de paciente, eu estava conversando com ela sobre algo bem similar a isso. E falando sobre isso, né? Sobre essa questão da manifestação e do querer, e do desejo, e da manifestação disso que a gente falou antes, né? Lembram? Da vontade, manifestação da vontade, ok? Aí ela estava dando um exemplo, né? Ela estava dando um exemplo que houve um grande acordo jurídico aqui, a gente está em Curitiba, né? De uma venda de muitos anos atrás, né? De grandes empreendimentos aqui em Curitiba. E a gente estava dando esse exemplo, que nessa venda houve um problema jurídico muito sério, né? Nessa venda. E aí a conclusão, né, que esse grande empreendedor teve, né, quando ele teve que consultar vários advogados e contratá-los, e teve que contratar um mediador, e quem já trabalhou, né, com conciliação, com mediação, né, quem é mediador sabe disso, né, o quanto é difícil quando você vai mediar, porque você chega para a pessoa e pergunta: tá, mas então o que você quer para a gente propor? A pessoa não consegue delimitar, e você chega para o outro: mas e você, né? O que você quer? Eu já fui conciliadora durante 1 ano, né? Já trabalhei com juiz também muitos anos atrás. Mas o que você quer? Não, eu não sei o que eu quero. Esse é o problema. Eu não sei o que eu quero. Então, uma das formas de resolver esse silêncio que nos atrapalha, né? Porque tem várias coisas que nos atrapalham, mas esse silêncio que nos leva a conflitos muito maiores do que aqueles que a gente queria evitar, é me perguntar: tá, mas né, você olha bem para dentro de você, fala teu nome e fala: tá bom, Isadora, mas o que você quer de verdade? E aí vai vir respostas que você nem imagina. Poxa, o que eu quero de verdade pode ser, é paz. O que eu quero de verdade é ficar sozinho. O que eu quero de verdade é não brigar mais. O que eu quero de verdade é dizer tudo o que eu penso. O que eu quero de verdade
por diante. E a partir desse lugar, o que eu quero de verdade pode até ser que o silêncio aparentemente seja a solução, mas em geral tem algo a ser dito. E não é que a gente vai, não, tem que ser sempre uma DR, sempre uma discussão. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Quando eu digo a coisa certa, na hora certa, no timing certo, acontece uma mágica. Esses momentos em que eu tenho que me calar para evitar conflitos, eles começam a reduzir, como se fossem limpando. Ou seja, é como se fosse assim: a ordem divina está esperando algo de você. Ela quer que você se posicione, ela quer que você se manifeste. Então, duas coisas: ela quer que você se posicione, ela quer que você se manifeste, só que ela quer que seja da maneira correta. Então é isso? Quer que eu me manifeste, quer que eu me posicione, mas da maneira correta, porque aí tem o meu crescimento, o que eu vim aprender aqui. Então tem gente que tem que colocar mais força, mais balão. Tem gente que tem que colocar mais doçura, mais gentileza. Outras pessoas têm que colocar mais firmeza. Outras pessoas têm que colocar um pouco mais de jogo de cintura, mais natureza de Krishna, mais menos rigidez, está muito rígido, está muito duro para falar e para pedir. Outras pessoas têm que colocar um pouquinho mais de alegria, né? Tipo, né? Não se levar tão a sério. Aliás, esse todos nós precisamos. Não nos levarmos tão a sério. Tem um canto Lakota que eu aprendi há pouco tempo, que é um canto, né? Que ele remete a isso, um canto, né, para um palhaço divino, para a gente não se levar tão a sério. Então, ou seja, ao invés de eu ficar quieto e ficar me remoendo lá dentro, eu falo, mas não levo tão a sério, sabe? Eu não deixo de responder, porque a gente faz duas coisas. Ou a gente não responde e fica se remoendo, ou a gente, quando vai responder, depois de se remoer muito, a gente vomita em cima das pessoas. A gente não fala, a gente vomita em cima das pessoas. Poxa, mas tem tanto caminho do meio, a gente viu agora aqui, falar com menos rigidez. Ou então, eu mexo muito a mão, a câmera fica maluca comigo. Falar com menos rigidez. Ou falar com mais leveza. Falar com mais gentileza. Falar com mais objetividade. Por exemplo, se eu estou lidando com uma pessoa que é muito narcísico, e a gente lida com muita gente narcísica, e às vezes a gente lida com mentes que são narcísicas perversas, até a gente nem sabe. Com o narcísico é pouco argumento. Você não argumenta com o narcísico, porque ele não conversa com você, ele conversa com os teus argumentos. Aí ele pega, porque o argumento pode ter sido falho, mas o teu querer não é falho. Mas aí ele pega o teu argumento, espizinha o teu argumento, aí você sente uma raiva, uma raiva, uma raiva. Aí você é grosseiro com o narcísico, e aí o que que acontece? Ele, entre aspas, ganha a discussão, no sentido de que a discussão não chega onde você gostaria, que era só você dizer o que você queria e acabou. A discussão vira uma disputa, vira uma guerra, e por isso que ele ganha e você perde, porque vira uma guerra. Então, quando eu estou lidando com uma mente com traços narcísicos, eu não dou muito argumento, eu só dou o fato, no máximo a minha necessidade, e olhe lá, o que eu sinto dependendo da sensibilidade do outro, pode ser válido e o que eu quero, certo? Então, aí, o que acontece? Nesse lugar, a validação comigo mesmo do que eu tô falando, ela existe, tá? Então, assim, nesse lugar, né, eu tô dando um exemplo, a gente pode dar N exemplos de vários tipos de mente, certo? Então, eu tenho que aprender o quê? O que eu estou escondendo de mim e do outro quando eu não manifesto? Será que é uma agressividade contida que eu tenho dentro de mim? Por isso que eu não quero manifestar? Será que eu estou escondendo? Porque isso acontece muito, né? A gente costuma falar, aquelas pessoas que são mais recolhidas, que são mais introspectivas, que às vezes são tidas como as mais passivas, quando elas ficam bravas, vocês sabem, né? Sai de baixo. Elas vêm assim, tipo, como um trator. Aquelas que já são mais de se manifestar, que às vezes têm mais agressividade, quando elas falam, nem sempre elas são tão agressivas quanto as outras, certo? Então é como se fosse uma mangueira presa. Então nessa manifestação eu preciso não só dizer, não só calar,
né? Porque as duas possibilidades estão sempre disponíveis, mas tem um local que é dizer da forma adequada, como é adequada para o meu crescimento. Qual é a forma adequada para o meu crescimento? É ser menos cavalo com as pessoas? Porque às vezes eu sou muito cavalo com as pessoas, tenho que ser mais gentil, mais brando, né? Mais delicado. Não, é o contrário. Eu fico ali alisando a outra pessoa para dizer, porque eu tenho medo de dizer o que ela vai pensar. Então eu fico ali, ó, só aliso ela, aí eu massageio o ego dela para ela ficar feliz comigo. Aí eu digo, outro problema. Não, eu sou muito rígido. Combinado é combinado, não pode mudar o combinado. Opa, então eu tenho que me manifestar com mais flexibilidade. Não, é o contrário, eu sou leviano. Meu Deus, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, e daí eu mudo de ideia o tempo todo eu mudo de ideia, então eu tenho que ter mais retidão. E por aí vai. Estou dando alguns exemplos, mas todos nós, talvez vocês já tenham se identificado com alguns, né? Todos nós temos várias questões que a comunicação resolve o meu problema interno. Então, o meu problema interno, o meu problema de conexão interna, ele é resolvido pela forma como muitas vezes eu falo com as pessoas, é isso? É a forma como eu me manifesto. Ou seja, se eu sou uma pessoa de pavio curto e tem algo acontecendo muito sério, eu tenho que ir lá falar para aprender, e esse é o, talvez o aprendizado seja até ficar velhinho, até os últimos dias. Aprender a falar com aquela pessoa que mais me incomoda. Meu coração vai estar assim, ó. E o corpo vai estar tudo arrepiado, e daí vai faltar ar, mas eu vou lá aprender a falar de forma objetiva, tirando um pouco o meu emocional de lado com aquela pessoa. Esse é o meu aprendizado. Se ao contrário, eu falo com as pessoas e nada me toca, como eu conversei essa semana com um paciente meu, ele falou: eu não sinto o que as pessoas sentem, eu não tenho essa sensibilidade. Opa! Então, no caso dele, eu tenho que ir lá, me comunicar com as pessoas e perguntar: mas você está sentindo o quê? Como é que é isso que você sente? Para que eu aprenda na minha comunicação a sentir. Ou seja, o silêncio, ele é uma perda de oportunidade para o meu crescimento nessa história que eu vim viver. Vocês percebem que não é só uma questão de eu evitar ou não evitar conflitos, ir atrás da paz, ou ter medo, né, do que o outro pensa? Isso é verdadeiro. Muitas vezes essa evitação de conflitos, ela é pela aprovação, né? Para que o outro me aprove, né? Daí só que ele me aprove, vamos colocar essa frase, eu evito conflitos para que o outro me aprove como eu não sou, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sou, porque se eu tivesse sendo quem eu sou, eu estava dizendo o que eu queria, né? Né? Mas não, para que ele me aprove como eu não sou, mas como eu gostaria que ele me enxergasse. Só que ele vai enxergar você sob a lente dele. É como aqui. Eu estou falando com as pessoas do Zoom aqui, é uma tela e tem uma luz. E ele me pega de um jeito, ele me pega nesse ângulo horizontal e tem uma luz amarela que está aqui e ele me pega de um jeito. Quando eu olho aqui para vocês que estão no Insta, é um outro ângulo, eu estou na vertical, eu tenho uma outra luz aqui, a luz está amarela com essa câmera, aqui a luz está um pouco mais branca. Então vocês que estão aqui, vocês não me veem como vocês que estão aqui, porque a ótica da lente de vocês não é a mesma lente. O pessoal do Instagram, vocês não têm a mesma lente que o pessoal do Zoom. Ou seja, nem que eu queira que você me veja da forma como eu planejei, né? Nem que eu queira que você me veja da forma como eu planejei que seria legal e que você me aprovaria, nem assim você vai me ver, porque a pessoa vai me ver, vai me enxergar conforme a ótica da lente dela. Ou seja, se resolvesse o problema, eu silenciar para evitar conflito, eu ia dizer, continue fazendo, porque vai resolver, mas não resolve por todos esses argumentos que eu trouxe para vocês, tá? Então, esses são exemplos, né, que eu trouxe hoje de questões que acontecem quando esse local dessa boazinha, desse bonzinho dentro da gente, ele nos impede que a gente seja quem a gente é, porque eu vim fazer um papel nesse mundo, exercer um papel. E quando eu deixo de exercer esse papel, é uma grande perda para minha vida, porque eu só tô aqui para isso.
Eu só tô aqui para descobrir quem eu sou, para exercer quem eu sou. Eu não tô aqui para agradar as outras pessoas e para ser amada por elas. E esse amor que elas me dão, que eu nem sei como é, isso que vai fazer com que eu fique pleno e feliz. Não é isso. Não que a gente não queira bem viver, não que a gente não queira ganhar carinho, se relacionar bem com as pessoas, né? E ser amado por elas também nesse local. Óbvio que a gente quer e a gente está aqui também. Mas a gente também está aqui para se auto-entender, se auto-descobrir, se auto-conhecer. E a gente não consegue esse local de liberdade se a gente não comunica para as outras pessoas, lembram? A nossa vontade. E aí, a partir disso, claro, pode ser que eu comunique isso e aí eu recebo um não. Tá tudo bem. De novo, eu tenho um exercício emocional. Se a pessoa me diz um não, opa, como é que rebate em mim? Eu fico triste. A pessoa me diz um não, eu fico empurrada. A outra pessoa recebe um não, ela fica manipuladora. O outro recebe um não, ele fica agressivo. O outro recebe um não, ele fica com medo. O outro recebe um não, ele põe uma máscara de que tá tudo bem, eu não ligo a mínima. Qual é a tua? Qual é a tua reação diante do não? Eu preciso saber qual é a minha reação diante do não, porque cada um de nós tem uma reação diferente diante do não. E aí o que eu chamo de amadurecimento. A gente amadurece quando a gente tem coragem de receber o não. Sabe aquela frase? O não eu já tenho, agora eu vou tentar o sim, né? Não é assim, não é desse jeito, não é dessa forma que funciona, é isso. Então, se eu já tenho esse não, eu preciso tentar, porque aí eu defendo, eu protejo a minha criança. Então, isso é muito importante, porque dentro desse caminho que a gente falou hoje, primeiro eu tenho que manifestar a minha vontade, ter a vontade de manifestá-la. Eu vou fazer todo o esforço, e às vezes o esforço é isso, eu comunicar, mesmo que me dê falta de ar, mesmo que eu chore enquanto eu estou comunicando, mesmo que eu grite, mesmo que venha uma raiva avassaladora e que eu não quero que essa raiva venha, mas ela vem, porque ela às vezes está mais forte que eu, e enquanto eu não colocar ela para fora, ela não vai melhorar. Raiva contida não melhora enquanto você não manifesta e faz ela virar uma ação, ok? Aí a gente falou do tempo, então eu preciso de um tempo e por isso que nisso de a gente se comunicar, a gente vai fazer isso muitas vezes durante um longo tempo, até que um dia funcione. E o quarto elemento, que esse elemento não passa por esse, vamos dizer assim, por esse canal do que a gente está trabalhando aqui, porque a gente está trabalhando mais essa parte da manifestação mesmo, da vontade, mas tem um último elemento que é a bênção, né? A gente recebe uma bênção, mas eu vou contar para vocês como a gente traz essa parte emocional estruturada junto com o autoconhecimento, porque eu não consigo separar. Não tem como separar, porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. Não adianta, eu não tenho como separar autoconhecimento da parte emocional, eu tenho que trazer ela junto. E essa é um diferencial do que a gente faz em todas as nossas aulas e os nossos cursos, entende? Porque se eu diferenciar, eu resumo o ser humano a um ser emocional, e ele não é só isso. Então, esse último elemento é a bênção. Só que para eu ter a bênção, eu preciso manifestar a minha vontade, eu preciso me esforçar e eu preciso ter confiança de que eu vou ser provido. Agora, como que eu vou confiar que eu vou ser provido por uma ordem maior se eu não confio nem em mim, que eu tenho capacidade de falar o que eu quero e o que eu penso para outra pessoa? Aí fica muito difícil eu confiar, porque eu não encontro essa confiança nem em mim, que dirá em algo maior que eu desconheço e não acesso ainda. Né? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Né? Eu espero que a gente possa se encontrar mais, que vocês também façam um curso, né? Porque em live é muito diferente o que eu posso entregar para vocês e oferecer, e no curso a gente faz toda uma estruturação, todo um sistema, a gente faz exercícios que na live, né, eu não tenho como fazer e não faria. Então, essa estruturação do curso, né, que a gente tem essa oportunidade de conversar, eu escuto cada um de vocês, eu converso com cada um de vocês e me conecto profundamente. E os meus alunos e pacientes sabem, porque eles são muitos e muitos e muitos, e eu me conecto com absolutamente todos, porque é o meu trabalho. Se não for para me conectar, não tem por que eu estar aqui, né? Eu tô aqui pelo meu servir e eu me conecto com todos. Sei a história de absolutamente todos, nem sei como, é uma benção, né?
Eu sei como é a benção, é o final do caminho ali que a gente falou hoje. É a benção, então eu conheço todos, sei a história de todos, então fica um convite para vocês participarem dessa próxima edição do Ouse Amar-se, a revolta da boazinha. E lembrem, essa palavra revolta ela é muito boa, porque quando eu encontro esse local da revolta, significa que eu falo, não aguento mais, não quero mais essa parte que me oprime, eu vou fazer algo por mim. Tá? Isso é muito, muito, muito importante. Se vocês quiserem mais informações, conversem com a minha equipe, mandem mensagem pelo Insta, mandem mensagem por todos os canais do WhatsApp que a gente tem, pelo site também vocês conseguem conversar com a gente. É institutoisha.com.br, vocês conseguem pelo Insta, Instituto Isha, ou pelo meu Insta particular também, que não, né, na verdade nem é particular, é para os alunos e pacientes, né, que é Isadora S. Ferraz. Então, venham pela forma com que for e conversem com a gente, tá? Eu vou ter o maior prazer a gente conversar mais sobre o tema e tragam também temas que vocês queiram que eu traga, seja para lives ou para o curso, tá bom? A gente tem outros cursos em andamento também, a gente tem meditações e outras coisas que estão acontecendo, então fiquem também de olho na nossa programação, porque todos os meses a gente tem pelo menos 2 cursos sendo lançados, tá? Então tenho certeza que tem um ou vários que podem atender às demandas de vocês, tá bom? Estou à disposição de vocês. Grande beijo no coração, tá? E nos vemos semana que vem. Om Tat Sat. Tchau, tchau, pessoal.